Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 3 é uma palavra tão bela, tão bonita, e nós vamos falar sobre ela porque o nosso tema de dezembro é Seguindo os Passos de Jesus, e em especial o tema de hoje é o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Jesus em ação. Então João capítulo 3, versículos 16 traz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira que não dá para descrever o tamanho do amor de Deus. Então, usou essa palavra, de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todo aquele que nele acreditar, que em Jesus acreditar, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu ouvi uma história em cima de João. Tudo bem, irmão? Não deu tempo para te cumprimentar, viu? Glória a Deus. Eu ouvi uma história há muito tempo atrás sobre João 3,16, que me chamou muita atenção porque retrata todos os aspectos, ou os maiores aspectos da nossa responsabilidade como cristão e daqueles que estão tendo uma experiência com o Deus verdadeiro. É uma história bem simples. Um menino que tinha perdido seus pais, ele estava na rua vendendo balas, ele vendia balas e com esse dinheiro ele comprava a comida dele, e ele então dormia todos os dias em cima de umas caixas de papelão amassada em frente de uma loja. E ele foi viver assim durante vários meses depois que os pais dele faleceram. E chegou o inverno. E na primeira noite, que o inverno estava realmente muito rigoroso, ele não estava conseguindo dormir de frio. E aí um policial estava passando por ali, o policial viu o menino ali e perguntou para ele: escuta, o que você está fazendo aí? E aí ele contou a história: pessoal, eu não tenho para onde ir, meus pais já morreram, não tenho parentes, e eu durmo aqui todos os dias. E aí o policial virou para ele e falou o seguinte: então você vai fazer o seguinte, você vai descer essa rua, você vai virar, e do lado direito tem uma casa branca. Você vai chegar nessa casa e você vai dizer para a pessoa que te atender, você não vai falar absolutamente nada, você só vai falar isso. Quando você vai bater a porta, alguém vai abrir a porta, a pessoa que abrir a porta, que aparecer lá, você vai falar João 3,16, e você não fala mais nada, você fica esperando ela te responder, e ela vai dizer as coisas que vão acontecer em seguida. O menino achou estranho, mas não tinha nada a perder, não tinha um lugar para dormir, ele precisava de um lugar para passar a noite. Ele foi então até naquela casa, encontrou a Casa Branca, e aí ele bateu na porta, e passando alguns segundos, uma senhora abriu a porta, e ela abriu a porta, olhou para aquele menino e perguntou: como é que eu posso te ajudar? E ele então disse João 3,16. Aí ela olhou para o menino, viu que o menino não entendia o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, e ela perguntou para ele: o que você precisa? E ele disse: eu preciso de um lugar para passar a noite. Aí ela disse: então entre. Aí o menino entrou, e o menino pensou com ele: eu não sei o que significa João 3,16, mas eu sei que ele abre uma porta e garante que uma pessoa que não tenha onde dormir possa ter pelo menos mais uma noite para dormir. E assim que ele entrou, a mulher perguntou para ele: você está com frio? E ele falou assim: eu estou com frio, porque ela viu que ele estava sem blusa. E ela falou assim: então vamos para a cozinha. E na cozinha tinha um fogão a lenha, estava aceso, e ele se aproximou do fogão a lenha e começou a se aquecer. E ele de novo pensou: eu não sei o que significa João 3,16, mas eu sei que ele esquenta, que ele aquece quem está com frio. E aí aquela senhora fez uma nova pergunta para ele: menino, você está com fome? E ele: estou sim, estou com muita fome, hoje eu não comi nada o dia inteiro. E aí ela disse: então eu vou arrumar comida para você. E ela deu comida para ele, e trouxe muita comida, e ele começou a comer. Enquanto ele comia, ele pensava: eu não sei o que significa João 3,16, mas eu sei que sacia a fome daquele que tem fome. E aí então ela disse:
menino, você quer tomar um banho antes de dormir? Aí ele disse, mas eu não tenho roupa para trocar, acho que é melhor nem tomar banho. Não, mas eu tenho roupa do seu tamanho, eu vou te arrumar. E aí então ela levou ele para o banheiro, ele tomou um banho, enquanto ele estava já se trocando, colocando as roupas limpas, ele de novo pensou, eu não sei o que significa João 3,16, mas eu sei que ele limpa e dá roupas novas para aquele que não tinha outra coisa para vestir. E aí então ela pegou e levou ele para um quarto e disse, aqui está um quarto, uma cama, um cobertor, você pode deitar e dormir. Aí ele deitado, quentinho, uma coberta por cima do corpo, ele de novo pensou, eu não sei o que significa João 3,16, mas eu sei que garante um lugar seguro para eu repousar e dormir. Ele dormiu. No dia seguinte, a mulher perguntou para ele se ele queria tomar um café da manhã, e ela já tinha preparado um farto de café da manhã, e ele comeu, bebeu, e a hora que ele estava satisfeito, já pronto para ir embora, ele não aguentou e perguntou para ela, posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela, claro, pergunte o que você quiser. O que significa João 3,16? Por que a senhora fez tudo isso só porque eu falei João 3,16? O que é isso? E aí ela pegou uma Bíblia, abriu a Bíblia e disse, isso é uma Bíblia, João 3,16 significa que João é o discípulo de Jesus que escreveu um evangelho chamado João. O número 3 é o capítulo 3, está escrito a mensagem que você me entregou. E o 16 é exatamente o versículo. E o que está escrito nesse capítulo e nesse versículo? Perguntou o menino. E ela disse, que Deus amou de tal maneira o mundo, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele acreditar não morra, mas tenha a vida eterna. O menino ali, ele entregou a sua vida ao Senhor e ele começou uma nova história a partir disso. A história é muito bonitinha, muito instrutiva, muito pedagógica, e ela não para quando ela encerra, porque nós vamos ter agora 3 aplicações em cima dessa história. A primeira delas é, com quem que você se identifica nessa história? Você se identifica com um menino que está perdido, que está precisando de uma ajuda de Deus, de uma orientação, de abrigo, de calor, de se limpar, de se saciar? Ou você está se identificando mais com aquela mulher, aquela senhora que abriu a porta da casa dela para poder abençoar, socorrer o menino? Ou talvez, uma terceira hipótese, você deveria se identificar com a mulher que ajuda as pessoas e você não ajuda porque você acha que as pessoas não merecem ser ajudadas. Afinal de contas, o pensamento do crítico, e talvez seja esse o seu pensamento, é: ele é um nóia, está nessa vida porque escolheu, não vou ajudar. Mas não está escrito na Bíblia que não é para você ajudar, não ajudar os nóia. Não está escrito na Bíblia que é só para ajudar quando a pessoa passar no seu critério de julgamento. O que a Bíblia diz é exatamente o contrário. A Bíblia diz: não julgue para que você não seja julgado, porque na medida, no rigor que você usar para julgar as pessoas, você será julgado com esse mesmo rigor. Você aguenta isso? Eu vou ser sincero com vocês, do jeito que eu sou crítico, se eu for julgado do jeito que eu julgo as pessoas, eu estava condenado. Então o que eu faço? Primeiro reflexo, eu dou aquela julgada. Aí eu lembro da palavra. Aí eu falo assim: eu não posso ser julgado com o mesmo rigor que eu estou julgando. Vamos flexibilizar esse negócio aí. Eu conheço a história da pessoa, sabe Deus o que ela passou, né? Ela não queria estar aí e vou, entendeu? Falando para mim mesmo. E aí eu fui ajudar as pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, por que eu estou dizendo isso? Porque se você está se identificando com aquele menino, se está numa situação delicada, se sentindo solitário, sozinho, sem ajuda, talvez se sentindo perdido, sem rumo, a palavra para você é a do Salmo que diz:
ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, do filho que gerou no seu ventre, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Agora, se você se identifica com aquela senhora bondosa que ajudou o menino, parabéns, glória a Deus pela sua vida, porque em Mateus, no capítulo 25, está escrito que haverá um dia em que o Senhor nos chamará para uma prestação de contas. Eu não sei se você já fez prestação de conta, mas meu irmão, minha irmã, fazer prestação de conta é um negócio terrível, porque você tem que dar conta tintim por tintim, centavo por centavo. Eu já cuidei de dinheiro dos outros por muito tempo, e é uma tensão, porque você tem que ficar ali controlando tudo, porque você vai prestar contas daquilo que foi feito com o dinheiro. Então, Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 35, Jesus está dizendo que quando o Senhor chamar o seu povo para uma prestação de contas daquilo que Ele deu, os dons, os talentos, os recursos que Ele deu para você, que age como essa senhora bondosa, a palavra que você vai ouvir do Senhor vai ser o seguinte: eu tive fome, o Senhor dizendo, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu fui estrangeiro e você me acolheu, eu necessitei de roupas e você me vestiu, estive doente e você cuidou de mim, estive preso e você me visitou. E aí, a palavra de Deus declara que as pessoas que ouviram Jesus falando isso naquele momento, elas se impressionaram e elas perguntaram: Senhor, mas quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos água? E aí Jesus disse: eles perguntam, quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí o Senhor Jesus responde: digo a vocês a verdade, o que vocês fizeram a algum dos pequeninos, dos necessitados, daqueles que precisavam de ajuda, a mim vocês fizeram. Agora, qual que é a palavra de exortação? É para você que sabe o bem que você pode fazer e você não está fazendo, porque todos os dias Deus nos abre oportunidades para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, seja através de mensagem que se recebe no WhatsApp: fulano está com problema, não sei o quê, olha, eu não posso te ajudar com recurso financeiro, mas estou te mandando essa mensagem para você saber que eu estou orando por você, Deus vai te abençoar, você vai passar por essa luta, você vai passar por essa situação. Já está ajudando a pessoa, mas por vezes nem isso a gente faz. Então, para quem não gosta de ajudar ninguém, porque tem um critério rigoroso de julgamento e ninguém passa esse julgamento, a palavra é muito dura, porque o Senhor Jesus disse: naquele dia eu direi, malditos, apartem-se de mim, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não foram me visitar. E da mesma forma, como os bons, essas pessoas dirão: mas Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou na prisão? E Jesus disse: na verdade, quando vocês deixaram de ajudar algum desses pequeninos, também a mim vocês deixaram de me ajudar. Então, meus irmãos, João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele pereça não morra, mas tenha a vida eterna. Nós não éramos dignos desse amor, mas Deus nos alcançou. Então nós não podemos julgar as pessoas, por mais que você se sinta tentado a julgar, por mais que de repente você julgue, mas faça como eu, você julga e aí automaticamente você se repreende e lembra que não pode julgar e aplica aquilo que você pode fazer, ajuda naquilo que você pode fazer.
porque a Bíblia é muito clara em dizer que a nossa fé sem obras é uma fé morta, que não vale para nada. E é por isso que nós temos tantos evangélicos no nosso país, e o nosso país não é um país melhor em todos os aspectos, porque nós somos muito bons de palavras, de conversa, mas muito ruins com as nossas ações e com as nossas atitudes. Bom, dito isso, vamos então aprofundar um pouco mais o que significa João 3,16. Vamos fazer um pequeno estudo bíblico. O João 3,16 é uma palavra que nos faz questionar em que momento que nasceu esse amor de Deus que decidiu enviar Jesus ao mundo. Eu não sei vocês, mas eu durante muito tempo eu pensei o seguinte: a hora que Deus viu a besteira que Adão e Eva cometeu, então foi naquele momento que nasceu João 3,16. Bom, nós vamos ter que agora enviar Jesus, porque não vai ter ninguém capaz de pagar a condenação. E a gente até é meio levado a pensar nisso, porque se a gente não tem muito conhecimento bíblico, naquele momento da queda, o Senhor Jesus disse que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então a gente pensa, que talvez seja nesse momento. Mas se fosse isso, meus irmãos, se fosse nesse momento que tivesse nascido essa declaração de João 3,16, Deus não seria um Deus onisciente que sabe, que conhece todas as coisas antes que todas as coisas acontecessem. Então, não foi nesse momento em que nasceu a declaração, que nasceu esse amor de Deus, porque isso seria uma espécie de plano B, um plano de socorro. Nossa, aconteceu uma tragédia no nosso plano, como é que nós vamos consertar? Vamos enviar Jesus, vamos consertar? Não foi desse jeito. E como é que a gente sabe que não foi desse jeito? Por causa da própria Escritura, que diz em Efésios que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E talvez você diga: pastor, mas isso não diz muita coisa. Tá bom, é verdade. Mas vamos então para uma outra palavra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz que Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. E aí vem então a revelação, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, antes da criação do mundo. E aí Pedro também vai falar sobre isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, Pedro explica que Jesus já era conhecido como nosso Salvador antes da criação do mundo. Ele escreveu: o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vocês. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, está escrito com todas as letras, o Cordeiro de Deus foi destinado a ser morto desde antes a criação do mundo. Então fica muito claro, que Deus não nos amou porque nós somos bons, Ele nos amou porque Ele é bom, e esse amor nos constrange e nos atrai e nos leva até Ele. Agora, uma reflexão ainda baseada em João 3,16. Deus prometeu que daria o seu Filho. E você conhece a história, nós estamos na época do Natal, é necessário falar sobre isso. Então, o Senhor escolhe uma moça para que ela engravidasse, para que ela gerasse o Deus Filho aqui na terra. Escolheu um homem para ser o padrasto do Deus Filho. Jesus queria nascer. E aí a gente é levado a pensar que numa missão tão maravilhosa de Maria e de José, não era de pensar, não é de imaginar que essa missão deles teria toda a proteção de Deus e que eles ficariam numa bolha, protegidos, e eles não
passariam por nenhum tipo de luta, por nenhum tipo de angústia? Essa é a tendência que eu tenho de pensar. Puxa vida, eles foram escolhidos por uma missão tão grande como essa, tão nobre, tão honrosa. Não, eles estão blindados, não vai acontecer nada com eles. E aí a gente chega a uma reflexão, meu irmão, minha irmã, que eles passaram por muitas lutas e por muitas dificuldades, e você que também está numa missão dada por Deus de edificar a sua casa, de edificar a sua família, você também passa por muitas dificuldades. Isso não significa que Deus não está te abençoando, mas isso acontece para que você entenda por que o mundo está como está e a diferença que Deus faz na sua vida. Vamos fazer uma rápida passagem pela vida, pelos acontecimentos, pelos problemas que Maria e José passaram. Vamos relembrar. Maria tem quantos anos? Entre 13 e 15 anos. Uma menina, uma adolescente. O anjo Gabriel se apresenta a ela, diz que ela vai ficar grávida. Ela diz: cumpra-se em minha vontade do Senhor. E o anjo fala: olha, a sua prima Isabel, que já é velha, que era estéril, já está no 6º mês de gravidez. Aí a Bíblia fala que passa alguns dias e Maria vai visitar Isabel, que está com 6 meses de gravidez. Chegando lá, ela já está grávida, Maria já está grávida pelo Espírito Santo, a ponto de que Isabel, quando vai cumprimentá-la, João Batista fica toda alegria no ventre lá, e aí Isabel, inclusive, tem um cântico. E aí, evidentemente, a Bíblia não fala, mas Maria ficou junto com Isabel por volta de 3 meses, ou seja, até o tempo de Isabel ganhar o bebê. Na verdade, 3 meses, ela estava lá com 6 meses, então é natural que Maria, nesse período, viu que a menstruação dela realmente não veio e que ela, de fato, estava grávida. Muito bem, passados 3 meses, Maria volta para a cidadezinha dela. A cidadezinha que Maria morava, em Nazaré, vivia em torno de 200 e poucas pessoas. Devia ter umas 30, 40 casas, porque as famílias eram grandes, né? Uma vilinha. E se você já morou em cidade pequena, quem mora, me perdoe, né, o que eu vou dizer, mas se você já morou em cidade pequena, você sabe que a fofoca corre solta. Tem uma coisa aqui, né? Às vezes até na própria rua da gente, às vezes, né? A fofoca, fulano ali traiu uma mulher, ou a mulher traiu o marido, não sei o quê, é um negócio de doido, né? Então imagine vocês, Maria está 3 meses longe de Nazaré, né? Voltou, né? Ela deve ter voltado um pouquinho já mais gordinha, rostinho mais inchado, mulher grávida sente enjoo, tem náuseas, às vezes passa mal, o cheiro incomoda e tudo mais, né? E aí, Maria tem um pepino enorme, né? Primeiro deles, falar com José que ela está grávida e não está grávida de outro homem, está grávida do Espírito Santo. Pergunto para você, já aconteceu isso na história? Tem um antecedente para Maria se agarrar e dizer: olha, da mesma forma que aconteceu com fulana, com Beltrano, aconteceu comigo? Não tem. Tanto é que José não acreditou. Falou: não, ela me traiu. E aí, como José era uma pessoa boa, e a lei de Moisés dizia que quando uma pessoa está noiva, se acontece isso, ela tinha que passar por um apedrejamento, ia ser morta apedrejadas. O José não quer fazer isso. Ele fala: não, eu vou me separar dela, pedir o divórcio, vou separar, porque o noivado tinha o mesmo vínculo já do casamento. E aí é necessário que o anjo venha e fala com José. E José casa com Maria, e parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem. Mas vocês acham que os vizinhos deixaram passar isso? José casou e a barriguinha da Maria já está de 6 meses. Tem rolo nessa história aí. Tem rolo. Ou José aprontou, ou a Maria, quando viajou, aprontou. O que vocês acham? Eu imagino os vizinhos conversando, né? Não, eu acho que quando a Maria viajou, aquele negócio, a menina nova, ela deve ser cantada. E o fato, meu irmão, minha irmã, que muito provavelmente essa fofoca maldosa da Maria chegou em Belém. Porque quando tem o recenseamento, quando o imperador fala que é para todo mundo se recensear, o José tem que sair de Nazaré, onde ele morava, e voltar para Belém para fazer um recenseamento lá. Maria chega lá com praticamente 9 meses de gravidez. Meu irmão, minha irmã, hoje que a gente é muito individualista, quando a gente vê uma mulher grávida, a gente quer fazer de tudo para
facilitar a vida dela, que dirá naqueles tempos, né? Então imagine José chegando em Belém, onde moravam os parentes dele, e nenhum parente quis ceder lá um quartinho, algum lugar para Maria poder, pelo menos só Maria que estava para ganhar bebê, e não abriram a porta da casa dela. A hospedagem está lotada, a gente nem entende, porque estava todo mundo indo para lá, era normal. Mas os parentes de José, por que eles fizeram isso? Porque acharam que o José tinha recebido um par de gaias, né? Gaia, né? Esse povo fala aí, né? E falou assim, não, vamos dar lugar para essa mulher não, está traindo nosso parente aí, ela que vai parir o filho desse outro em qualquer lugar. E aí a gente sabe a história, né? Ela vai parar numa manjedoura. E lá na manjedoura, com esses julgamentos todos, que é lógico que ela sabia disso, né? É lá que ela vai ter o bebê dela. Ué, mas ela não está numa missão santa? Não foi Deus que deu essa missão? Por que ela está passando por isso? Se fosse você, mulher, no lugar da Maria, você não ia questionar Deus, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus não mandou lá um monte de anjo lá para preparar um quarto especial, um berço de ouro? Porque afinal de contas você é o filho de Deus. E aí ela tem um filho nesse lugar, coloca o bebê numa manjedoura, porque não tinha. Manjedoura é um lugar, né, onde os animais comem. E aí então Deus envia os anjos para cantar para os pastores que estavam no campo. E é inclusive por conta disso que a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro, porque na região de Belém, nessa época, o inverno é muito rigoroso, então os pastores, eles não deixavam os animais do lado de fora, eles protegiam os animais. Então Deus manda os anjos para cantar para os pastores, para anunciar o nascimento de Jesus. Mas aí fica a pergunta, por que Deus mandou os pastores para cantar para os pastores? Por que Deus mandou os anjos para cantar para os pastores? Não faz muito sentido. Tem sentido, irmãos. Onde é que Maria está? Está num lugar que não é próprio para ela. E aí então, ela também está enfrentando essa má fama que não é justa. Então, o que a Bíblia fala? Que os pastores, quando eles têm essa visão e eles ouvem o que aconteceu, parte deles sai do campo e vai até o lugar para verificar se aquilo de fato tinha acontecido. Agora imagine você. Agora você está comigo numa missão. Ó. Agora são os pastores que viram os anjos cantando e nós vamos até o lugar indicado para saber se naquele lugar nasceu mesmo uma criança, se é um menino, se é isso mesmo. E aí nós chegamos lá, eu e você. Chegamos, e aí a gente vê que o Salvador, o Rei dos Reis, está lá naquele lugar que ninguém merece. Além do espanto de ver que realmente era do jeitinho que o anjo falou, qual que seria a nossa primeira atitude? Vocês não vão ficar aí não, vocês vão para minha casa. Pode levantar, vamos agora mesmo. Né? Então, penso eu, isso não está na Bíblia, que foi dessa maneira que aconteceu. Tanto é que depois, quando os magos, né, que na tradição chamam de reis, mas a gente não sabe de fato se são reis ou não, mas os magos, os estudantes das estrelas, quando eles chegam para oferecer ouro, incenso e mirra, eles já não estão mais naquele lugar, eles já estão numa casa. E aí a gente passa a seguinte situação: então, mas agora acabou as tribulações, agora acabou as lutas, acabou as dificuldades, agora é só criar a criança e vida que segue. Não, o Herodes fica furioso porque ele ficou sabendo pelos magos que um rei tinha nascido e ele não queria um concorrente, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí de novo Deus fala com José em sonho. José tem que arrumar a trouxinha dele de Maria e de José e fugir para o Egito. E você sabe o trauma que é, principalmente para uma mulher que é mudar de casa, que dirá mudar de cidade, que dirá mudar de país. E lá vai Maria de novo. Aí tá bom, quando está lá no Egito, as coisas estão andando e tudo mais, o Herodes morre, aí de novo Deus dá uma ordem: olha, pode sair do Egito agora, volta de novo. Aí volta de novo. Aí, né, quando a gente acha que está tudo bem, Jesus começa o ministério dele, os irmãos. Antes disso ainda, o José morre. Marido de Maria, companheiro de uma vida, companheiro de todas as lutas, de todas as dificuldades, ele morre, ela fica viúva. E aí você pergunta: mas o José está nessa missão comigo, Maria pensando, né? Como é que o Senhor deixa ele morrer? E essa pergunta que
nós fazemos também, né? Pelas lutas, dificuldades que nós passamos, nós questionamos, mas Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor permitiu isso? Sou teu servo, sou tua serva, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe daquilo. E a gente não sabe de nada, tanto é que a gente faz um monte de pergunta, mas a palavra declara que o Senhor é que sabe os planos e pensamentos que Ele tem ao teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Depois de José morrer, ainda tem a situação de Jesus começar o ministério, os irmãos de Jesus não acreditam nele, e aí quando chega então o momento crucial, a gente sabe, né? Maria vê o seu filho morrendo na cruz, e eu não consigo imaginar a cena de ver uma mãe contemplando o seu filho sendo pregado numa cruz. Não consigo imaginar o que passa. Eu acho que ali morre os dois, morre o filho e morre a mãe, né? Enfim, então, meu irmão e minha irmã, dizendo tudo isso, trazendo tudo isso, para lembrar você, para trazer ao seu coração, que apesar de você também estar numa missão dada por Deus, de ser luz dentro da sua casa, de ser um farol, de construir os alicerces de fé, de valores, de esperança da sua família, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldades, porque é esse o processo doloroso que nós estamos aqui, e não foi à toa que Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Então, estar no centro da vontade de Deus não significa que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por dificuldade. Obedecer a Deus nos leva a caminhos difíceis. E quando a gente olha para a vida de Maria e José, a gente vê essa situação. Então, Deus não nos poupou da dor, não nos poupou das angústias, das ansiedades, das mudanças, dos recomeços. Então, meus irmãos, eles precisaram, se reinventar muitas vezes, recomeçar muitas vezes, e eu e você precisamos de quando em quando nos reinventar, recomeçar, ver outros sentidos para a nossa vida, porque a vida vai mudando, a idade vai passando, e a gente vai entendendo coisas que antes a gente não compreendia, ou deixando de dar valor a coisas que antes a gente valorizava. Então, meus irmãos, nós precisamos recomeçar mesmo após as perdas. E Maria é um grande exemplo, né? Ela viu seu marido morrer e ainda assim ela não desistiu da missão que Deus tinha dado a ela. Então, obedecer a Deus pode custar, inclusive, a sua reputação, como custou a reputação de Maria, segundo a minha interpretação. E é por isso que tem uma música baseada na Bíblia, baseada numa palavra de João Batista, que diz que o Senhor cresça e eu diminua. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente precisa morrer para nós mesmos. Nós precisamos deixar que o nosso orgulho não fale mais alto. Nós precisamos controlar as nossas emoções, para que as nossas emoções não controlem aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Nós precisamos ter domínio sobre essa situação. É fácil? Não, não é fácil, mas nós precisamos, com a ajuda do Senhor, vivermos tudo isso. Então, meu irmão, quando você decide obedecer à vontade do Senhor, muitas vezes você é julgado, você será julgado por suas escolhas, por seus valores, por não se conformar com certos padrões, por aquilo que dizem que você deveria fazer, por dizer não quando as pessoas querem que você diga sim, mas você está dizendo não porque você sabe que o não é a vontade de Deus e o sim é a vontade do inimigo, e você já tem discernimento, já tem compreensão dessas coisas. Então, viver o propósito de Deus exige mudanças difíceis. Seguir a Cristo é somente para aqueles que foram chamados pelo Senhor. Eu tenho certeza que, se eu perguntasse para cada um de vocês se vocês gostariam de estar aqui hoje, talvez
muitos dissessem, não, eu gostaria de estar em outro lugar, fazendo outras coisas, mas eu fui chamado para o Senhor, chamado pelo Senhor para estar aqui, para viver a vida cristã, e eu entendo que aqui é o meu lugar, e eu estou aqui atendendo à vontade do Senhor. Isso acontece comigo, né? Muitas vezes as pessoas me questionam, mas por que você está lá naquela igreja, não sei o que, PPP? Eu estou lá porque Deus me chamou para estar lá, e eu quero estar aonde Deus me mandou estar. Porque se eu não for para outro lugar, por mais maravilhoso que seja, eu vou estar fazendo que nem o Jonas, e eu não quero terminar como Jonas. Eu já sei disso. Então, nós precisamos saber disso, e isso nos alegra, nos engrandece, no sentido de nos deixar com uma sensação gratificante de saber que, apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós estamos vivendo tudo isso, mas nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Vá por esse caminho, e por esse caminho que nós vamos. Então, meu irmão, minha irmã, viver nos propósitos de Deus exige mudanças difíceis constantemente. De tempos em tempos, a gente vai fazer mudanças difíceis. Seguir ao Senhor não é apenas crer, não é apenas falar, mas é principalmente viver aquilo que nós cremos. Então Deus vai causar em você mudanças na sua maneira de pensar, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar, de reagir, porque agora você não vai reagir de acordo com o seu padrão, você vai ter um filtro, aquilo que eu falei, né? Eu sou muito bom para julgar as pessoas, então eu dou naquele primeiro impacto, eu já faço aquele primeiro julgamento, porque tem uma expressão popular que diz que, que a gente julga uma pessoa não sei quantos segundos, né? Então, eu acho que isso é certo. O que eu faço, se eu bato o olho numa pessoa, eu já dou aquela analisada geral, né? E aí a palavra de Deus diz, não é assim, o filtro é o do Senhor, é o da palavra de Deus. Então, a gente precisa mudar. E a gente vai mudando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de julgar, a nossa maneira de se comportar, de reagir, vai mudando as nossas prioridades, vai mudando a nossa maneira de falar. Muitas pessoas que chegaram na igreja que xingavam muito, usavam muito palavrão, né? E às vezes até por coisas banais, porque estava nervoso, porque era só costume, aos poucos vai mudando, nem percebeu que mudou. Não foi alguém que virou e falou, você tem que parar de falar isso, aquilo já não soa bem na boca da pessoa. Outro exemplo é música. Ninguém precisa dizer para ninguém, olha, você tem que parar de ouvir tais músicas. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, é o próprio Senhor que vai falando para ela, você está ouvindo o que a letra dessa música está dizendo? Você concorda com isso? Você está cantando isso ainda, meu filho? E não sei se já aconteceu isso com você, né? Mas se não acontecer, a hora que acontecer, você vai ficar impressionado e você nunca mais vai querer ouvir. Porque aí os seus olhos parece que é desperto para aquilo mesmo. Por quê? Porque a gente tem que trazer ao nosso coração aquilo que de alguma maneira vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais otimista, mais esperançosa, mais motivada, porque gente para nos derrubar, irmãos, é o que não falta. Às vezes dentro da nossa própria casa, os irmãos, os maridos com o esposo, estão um querendo jogar o outro para baixo, e a gente tem que fazer como um jogo de peteca, né? Vocês aqui sabem que é peteca, né? Peteca é um jogo que não tem mais, né? Acho que só tem em Olimpíada, mas é muito legal porque um tem que levantar a peteca do outro, joga a peteca, o outro tem que levantar para cima, ao contrário do tênis, né? No tênis, a pessoa joga, o outro tem que matar, né, a jogada do outro, e a peteca não, a peteca tem que um levantar a bola do outro, e assim que tem que ser na nossa casa. Então, meus irmãos, nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias, como não mudou as circunstâncias de Maria e José, mas mudou a direção. Olha, saiam de Nazaré, vão para Belém, sai de Belém, vai para o Egito, sai do Egito, volta para Nazaré, sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, e assim vai. É fácil? Não é fácil, mas o Senhor nos conforta, o Senhor nos dirige, e se nós estamos sob a direção do Senhor, por mais que a gente tenha medo, o Senhor vai nos fortalecer e nos vai dar vitória. Amém? Muito bem. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos na véspera do Natal. Se você tem sido fiel a Deus e mesmo assim
enfrenta problemas, resistência, tempos difíceis, perdas, lembre-se de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém morra, mas tenha a vida eterna. Então essa sua luta não vai te matar, porque você tem a vida eterna, amém? É lógico que as circunstâncias, as dificuldades entristecem o nosso coração. Jesus também ficou entristecido, mas isso é um período, tem dia e hora para acabar. Eu sempre, quando estou num período difícil de amargura, eu lembro da palavra que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não significa que é só uma noite de 8 horas. Aqui está falando de um período escuro, mas eu sempre falo para mim mesmo: essa minha angústia, essa minha luta, essa minha dor tem dia e hora para acabar. E eu só preciso ficar vivo até esse dia e essa hora chegar. E Deus vai me sustentar, e Deus vai te sustentar também. Então o Natal, meus irmãos, não é apenas a comemoração do nascimento de Jesus como homem, é o amor de Deus em ação. No Natal, nós enviamos mensagem para as pessoas: Feliz Natal, menino nasceu, menino Jesus nasceu, não sei o quê. Deus não enviou uma mensagem de Natal para nós, e graças a Deus por isso. Ele enviou o próprio Salvador, ele enviou o próprio Senhor Jesus para nos resgatar, para nos dar esperança, para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso destino. Então, o Natal, o nascimento de Jesus, é a resposta de Deus, é a ação de Deus, a nossa dor, as injustiças que nós passamos, as aflições que nós enfrentamos, ao luto, à dor, à morte. Então, meu irmão e minha irmã, antes do nascimento do nosso Senhor Jesus como homem, Ele decidiu que Ele se sacrificaria por nós. Então, enquanto o mundo estava mergulhado no pecado, Deus não se afastou de nós, Ele se aproximou. Deus desceu até nós, porque nós não tínhamos condições de subir até Ele. Ele nos amou o suficiente para vir, nos amou ao ponto de se sacrificar, de morrer na cruz e garantir que Ele voltará para nos buscar. Então, que nesse Natal, que o Senhor Jesus não seja apenas lembrado, Ele não seja apenas recebido, mas principalmente seja vivido, obedecido. E não importa, meu irmão e minha irmã, não importa o seu momento, a sua dor, no sentido de dizer o quão grande a sua dor é, porque independente da sua dor, dos seus problemas, nós precisamos crer que o Senhor te dará escape e livramento. Quando o Senhor chegou na terra, não havia lugar para Ele, não havia lugar para que Maria desse a luz, mas no coração de Deus, na casa de Deus, há um lugar especial preparado para você. Então, não olhe para os seus problemas, olhe para o Senhor. Na sua solidão, Deus é a sua companhia. Na sua escuridão, o Senhor é a sua luz. No seu cansaço, o Senhor te dá colo, te dá descanso e renova as suas forças. Apesar do seu medo, o Senhor diz: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento. Na sua ansiedade, o Senhor acalma a sua alma. Deus é a força que te sustenta na sua fraqueza e te sustenta quando você passa por injustiça. É o Senhor que defende a sua causa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Amém? Quero convidar você a se levantar, vamos orar, vamos falar com o Pai, e que você, ao longo dessa semana, você vai ter reunião de família, os almoços, jantares de família, que você seja canal da manifestação de Deus para trazer uma palavra, não uma pregação, mas uma demonstração daquilo que Deus tem feito na sua vida. As pessoas não querem discurso, elas querem testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida, e isso vai causar um grande impacto na vida delas. Pai, nós somos tão gratos
porque o seu amor nos alcançou. Como o menino daquela história, nós não compreendemos totalmente como o Senhor pode nos amar, seres tão imperfeitos como nós, mas nós agradecemos pelo seu amor que nos resgatou. Pai, nós somos tão gratos por estarmos na sua casa, por termos sido lavados pelo teu sangue, pelo seu amor ter nos alcançado. E nós nos colocamos, Pai, nesse momento diante do Senhor como intercessores pelas pessoas da nossa casa, pelas pessoas da nossa família, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que um dia tiveram uma experiência com o Senhor, mas se afastaram dos seus caminhos. Pai, nós intercedemos por aquelas pessoas que estão presas em vícios, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor pela libertação dessas pessoas. Quebra, Pai, todas as correntes do inimigo, tudo aquilo que prende essas pessoas ao vício. Senhor, liberta em nome de Jesus. Também pedimos, Pai, a libertação dos teus filhos, das tuas filhas, daquelas pessoas que são más companhias, que são más influências sobre elas, que desviam os teus filhos dos bons caminhos. Senhor, em nome de Jesus, confunde o inimigo, Pai. Traz alguma coisa de novidade no meio dessas pessoas, para que os ouvidos delas sejam destampados, que os olhos sejam abertos, para que elas entendam que essa vida que elas estão vivendo não é a vida que elas devem ter, que não é a vida que o Senhor tem para elas, que elas, como aquele filho pródigo, Pai, que elas caiam em si pela ação do Teu Espírito Santo e que elas se rendam ao Senhor. Pai, nós clamamos, nos colocamos agora, Pai, como intercessores, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, intercedemos pelos irmãos da congregação João de Barro, Pai, nós intercedemos pelo nosso país, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós possamos ter liberdade, que nós possamos ir e fazer tudo aquilo que está proposto pelo Senhor ao nosso coração, que nós possamos trabalhar, que nós possamos lutar, que nós possamos conquistar, que possamos prosperar, Pai, que se cumpra na vida de cada um dos teus filhos e das tuas filhas a palavra que diz em Deuteronômio 28, que os teus filhos terão recursos para emprestar, mas não precisarão pedir emprestado. Senhor, nos ajuda a sermos obedientes à Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, a compreender os Teus caminhos, para que nós possamos viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor nos guarde ao longo dessa semana, que o Senhor nos livre de todo ataque e cilada do inimigo, que as confraternizações em famílias, Pai, que não haja confusão, que não haja briga, que não haja intriga, e quando isso começar a acontecer, que o Senhor dê uma palavra de sabedoria para que essa situação seja dissipada, Pai, e que nós possamos comemorar a data que escolhemos para lembrar a vida do Seu Filho em comunhão e em amor, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam com o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir o Senhor.